Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, agora do 9º ano, ok? O tema de hoje vai ser o fim da União da República Socialista Soviética e o surgimento ou o aparecimento do CEI. O que quer dizer isso? Comunidade dos Estados Independentes, ok? A gente vinha estudando anteriormente essa fragmentação da Europa, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o que isso tornou em termos de movimento separatista na Europa, ok? Lembrando que para entender um pouquinho o fim da União da República Socialista Soviética e o surgimento da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, a gente tem que retomar um conceito central, que é o conceito de Guerra Fria, ou seja, o acontecimento que a gente chamou de Guerra Fria, certo? E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi, de maneira simples, foi um conflito entre Estados Unidos, né, e o bloco chamado da União da República Soviética, ou seja, era uma junção de alguns países que defendiam um lado dos Estados Unidos o capitalismo e desse lado desse bloco aqui defendia o socialismo como modelo de economia, ok? E por que o nome Guerra Fria? Como a gente já viu várias vezes, porque não se teve conflito bélico direto, né? Devido ao potencial de destruição que esses países tinham, né? Então, para que não fosse jogada uma bomba atômica e ia ver se houvesse uma destruição total, eles preferiram entrar num modelo de guerra diferente, que era uma guerra para ver quem conseguia uma melhor tecnologia, né? E aí o bloco capitalista ele ganhava cada vez mais desse bloco aqui socialista, por quê? Porque eles tinham uma competitividade e uma diversidade de produção muito maior. O modelo de produção, a tecnologia dos países do bloco capitalista eram muito melhores, muito mais velozes do que o do bloco socialista. E aí o bloco socialista sai derrotado dessa guerra. Como eu tinha dito a vocês que esse aqui, União da República Socialista Soviética, era um bloco, era uma junção de alguns países, quando eles perdem essa guerra aqui, esses países agora, devido ao desabastecimento e o desemprego que foi gerado nisso aqui, eles agora pedem independência, né? E aí por isso que é Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, essa junção aqui, ela chega ao fim e agora os países eles vão ter novamente autonomia, gerando esse CEI, ok? Nessa disputa, né, de capitalismo com socialismo, nessa Guerra Fria, o presidente da União da República Soviética, um dos últimos, tentou criar algumas situações para melhorar, para fugir isso aqui. Então, para tentar acabar com o desabastecimento e o desemprego, o governo da União da República Soviética tomou algumas medidas econômicas. Quem tem um livro aí pode me acompanhar, na página 146. Foram 6 medidas. E o que é que essas medidas tentaram trazer novamente para a União da República Socialista Soviética? Um abastecimento, né, de alimentação e também uma forma de competir com o bloco capitalista que estava vencendo essa guerra, né? Quais são essas medidas? A primeira, a autonomia administrativa na gestão de produção das empresas, ou seja, dar uma autonomia às empresas, porque no bloco socialista as empresas eram todas elas estatais, ok? Permissão da entrada de investimentos externos, ou seja, o bloco socialista não aceitava nenhum investimento capital de um país capitalista. Facilitação de empreendimentos privados no campo, né? Ou seja, como estava tendo desabastecimento, eles precisavam criar mecanismos para no campo gerar alimentação, né? Liberdade para a coletivação agrícola, ou seja, agora você tem liberdade para produzir alimentos, que nessa época aqui o governo ele dizia quem vai produzir, quem não vai morar no campo. Regulação de preços de vários produtos pelo mercado, ou seja, eles pegavam o valor do produto a partir só desse bloco aí. Agora eles vão regular com o mercado, como estava fazendo o resto do mundo. Uma forma de tentar entrar nessa guerra mais forte com o bloco capitalista. E redução do Estado para que houvesse uma maior agilidade na tomada de decisões. Ou seja, essa é a tomada de decisão mais importante. Por quê? Porque se reduzir o Estado, você está, de certa forma, acabando, né, com a União da República Socialista Soviética, que tem o quê? Como Estado, como tudo. Então, mesmo com essas medidas, não foi possível isso aqui, não foi possível eles conseguir, né, ganhar do bloco capitalista, e aí a União da República Soviética ela chega ao fim, ok? Chegando ao fim, o que é que vai surgir?
a comunidade dos Estados independentes, como eu tinha falado anteriormente. Ou seja, cada país que tinha se juntado para formar esse bloco aqui, agora vai passar a ser independente, né? Esse território da CEI, dessa comunidade dos Estados independentes desse país, dá aproximadamente 22 mil, né, 0,31 quilômetros quadrados. Só que aí, a parte geográfica aqui do CEI, ela é bastante importante e ela era algo bastante cobiçado pela Rússia, quem dominava nessa época aqui. Por quê? Porque vocês podem ver aqui, ó, possui um dos subsolos mais ricos da Europa, né? Então, veja, 58% das agidas de carvão mineral está nessa região aí. E carvão mineral aqui nessa época era, junto com o petróleo, a principal fonte de energia. E as indústrias trabalhavam com carvão mineral. A eletricidade que a gente tem hoje, com toda essa velocidade, etc., nessa época aqui, né, a gente está falando aqui de 1940 e pouco, 50 e pouco, não era tão avançada como a gente tem hoje, né? Petróleo e gás, então a maior concentração, né, de petróleo e gás está nessa região aqui. A Rússia, ela tem uma vantagem porque ela tinha muito gás, né, mas ela não tem muito petróleo. Então, com a junção desses territórios aqui, ela ficou bastante positiva. Por quê? Porque, ó, ela agora tem os dois, então ela tem como desenvolver, né? E aí, além desses recursos aqui, o ferro, o manganês também é um recurso energético bastante rico nessa região. Então veja como foi ruim com o fim da URSS para a Rússia. Por quê? Porque tudo isso aqui ela perdeu. E ao mesmo tempo, esses países aqui vão ter que aprender novamente a ser países autônomos, né? Por quê? Porque por muito tempo eles estavam acostumados a uma junção, né? Então essa comunidade dos Estados independentes, ela teria agora novamente que se reestruturar, né? Saindo, como a gente pode ver aqui, de uma derrota, né, da Guerra Fria, com desabastecimento e desemprego muito alto. Então esses países agora têm que se organizar novamente para começar a surgir do nada. Vocês podem ver aí que tem um livro na página 147, né? Os países membros dessa CEI, eu posso até citar aqui alguns para vocês, né? Como Cazaquistão, Tajiquistão, Armênia, Azerbaijão, Ucrânia, está aí no mapa, e vocês podem ver todos os países que formaram isso aqui. E a junção aí deles todinho era chamada da União da República Socialista Soviética. Por isso que União, né? Porque foi a junção de todos esses países. A gente fica aqui por hoje, tá certo? Vocês assistem o vídeo várias vezes, se tiver alguma dúvida, certo? Até a nossa próxima aula.